Oi, Oi, gente, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar sobre paciência. A paciência é vista como uma virtude essencial, né, para a vida e ligada à aceitação e à confiança do fluxo natural da vida. Então, vocês são muito pacientes? Nós somos. Não, depende do momento. estou tentando, desenvolvendo, né? Porque vamos dizer, uma virtude, um valor essencial, como você colocou, né? Mas eu acredito que tem muitos pontos para a gente aprender e analisar para ir desenvolvendo em si, né, essa paciência, já que é algo essencial, né? Então a pessoa poderia falar, eu não quero ser paciente, eu sou assim mesmo, mas pouco a pouco ela vai se dando conta que a falta de paciência coloca ela em situações às vezes desnecessárias, de sofrimentos, né? É verdade, e as situações vão vir, né? Isso é um fato, mas aí é como a gente se coloca nessas situações, seja tentando desenvolver a paciência, tentando enxergar o lado do outro. E que interessante essa frase que você colocou de deixar pelo ritmo da vida, né? Confiança no fluxo natural da vida. Isso, então o fluxo natural da vida é de altos e baixos, né? Vai vir aquela situação muito agradável, que a gente vai vir aquela emoção de êxtase, de euforia, e a gente saber manter no centro também, até quando vir as situações ruins, de desespero, até a gente não se desesperar ou não se deixar levar por uma decisão ali de impulso, em cima da hora, de qualquer jeito, pela emoção. Então é equilibrar a emoção e a razão para conseguir ter essa paciência. E normalmente esse impulso de paciência vem quando a nossa mente está meio clara, tá uma clareza mental, uma paz, né? E aí, como será que a gente pode desenvolver isso na prática? Pois é. A dúvida, vamos dizer assim, uma pergunta também que eu faço e quando você já está num momento assim impaciente, quando você já está irritado ou ansioso, né, ou numa situação assim que você perdeu a paciência, vamos dizer, né? Então seria legal a gente falar também sobre isso, o que eu acho, né, que o ideal é a gente tomar consciência do momento, né, um pouco antes, tipo assim, fazer uma respiração consciente para a gente voltar para o nosso equilíbrio, né? E aí para evitar que a gente exploda, e depois tem que retornar. Mas se caso você já perdeu a paciência, né, que você em seguida tome as rédeas e aí comunique a outra pessoa que você está interagindo que você se excedeu, peça desculpas, né? E tente outra vez não. E eu acho importante se afastar nesse momento, talvez, né? Porque é fácil a gente dizer aqui, mas ali no momento. No calor da emoção. No calor da emoção é outra coisa. Então a melhor coisa é a gente sair, se afastar, deixar a mente serenar um pouco, a emoção baixar e aí sim ver a melhor decisão a ser tomada. E como é importante esse ponto, porque a gente, vamos dizer assim, se você não se dá conta, não se observa nesse sentido, qual que é a tendência é tomar uma decisão precipitada. E na maioria das vezes, não quer dizer que é sempre, tem exceção, mas na maioria das vezes quando a gente toma decisão irritada ou num estado assim, a gente erra, né? E depois acaba que, além de passar por aquela situação que não é agradável para a pessoa, às vezes você também acaba ou prejudicando alguém, ou ofendendo alguém, e depois você volta atrás e fala, puxa, não precisava, né, ter feito aquilo, ou estava fora de mim, ou estava, quer dizer, então ver que por aí a gente já vê a importância de ou a pessoa ser paciente, ou ela desenvolver isso que é a paciência. Isso, exatamente. Né? Porque serve para muitas circunstâncias da vida. E talvez uma coisa que ajude, né? Quando ela estiver sentindo que ela está resistindo a alguma coisa que está acontecendo, ela não se identifique com aquilo. Tipo assim, ó, isso que eu estou sentindo, uma impaciência, uma vontade, de repente uma raiva de colocar isso para fora, né, e ofender outra pessoa ou levantar a voz, para que ela não se identifique com aquela emoção, né, e como a Bel disse, se retire, né, para algum lugar, para que ela se sinta mais em paz com ela mesma até ela voltar, né, talvez com uma respiração, como eu tinha falado antes, sentindo o corpo, ou se não silenciando, né? E a gente pode observar a natureza também em suas fases, né? Porque a natureza nos ensina a ser paciente. A gente planta e não é do nada que já vai colher. Então tem que saber esperar isso, tanto em situações desconfortáveis, a gente tem que saber manter a calma ali,
E tanto em situações que levam tempo, assim, por exemplo, uma amizade, um namoro, um casamento, isso exige um tempo para se consolidar, não é assim, do nada, ir na emoção, porque isso aí normalmente também não dá certo. Ou toma um chimarrão, né? Aí depois continua a conversa. Eu queria comentar algo assim, ó, como lidar então em relação à paciência, né? Como lidar com o estresse e com a ansiedade, porque o estresse também leva a pessoa a ficar impaciente, né? A gente pode observar a nossa própria vida, lógico, né? A gente parte disso, de quando nós estamos estressados com, às vezes, excessos de trabalho, excesso de preocupação, né? Demandas da vida, a gente começa a se carregar, né? Com um tipo de estresse e é muito fácil você sair, vamos dizer assim, você se irritar, né, ou perder a paciência, né, sair do eixo, né? Então, o que eu trouxe assim como reflexão desse ponto? Que nós estamos muito afastados da natureza. A Bel falou agora, né, que nós temos que dar o tempo a cada coisa, né, porque muitas coisas necessitam de tempo, um tempo natural, né? E eu vejo assim que a gente fugiu do que é a natureza. E nós somos a própria natureza. E nós somos a própria então, natureza. quando a gente se alinha à natureza, a gente volta para o centro. Exato. Às vezes só um simples, vamos dizer assim, fato de você ir para um campo. Hoje a gente está num campo lindo aqui. Isso já vai trazendo o quê? Mais equilíbrio, mais harmonia. Né? A gente volta para casa. Volta para casa, pisar descalço, coisa que é quase raridade, porque nós saímos de casa, imagina, nós já dormimos em colchão, né? Que não é natural, vamos dizer assim. Aí nós saímos de casa de calçado, né? Saímos de carro, aí tem ali o pneu que é um isolante, o carro é isolante. E aí nós fazemos as atividades, nos estressamos, porque nos enchemos de, vamos dizer, a gente chama de íons positivos, né? Que são isso desse estresse, dessa energia que a gente vai acumulando durante o dia e volta para casa. E a gente chega... Que é um cubo também. Que é um cubo também. Já estamos ainda isolados, né? Do que a terra, do que a natureza. Por isso que temos que voltar, né? Exato. Então, é muito fácil você, por exemplo, tentar entrar num diálogo e aquilo gerar uma discussão. Isso. Porque estão duas pessoas, às vezes, já estressadas, né? Agora, se você faz esse processo, de vez em quando vai lá, né? Vai para uma cachoeira, pisa na terra, né? Descalço, enfim, né? Respira um ar puro, sobe uma montanha, o que seja. São né? coisas simples, né? Coisas não é a gente voltar para a natureza e sair pelado na rua, não é nesse outro extremo, é aos poucos. Assim. Exatamente. Então é assim, aquilo numa certa constância, mas não dá muito intervalo muito grande. Por quê? Justo porque esse estresse vai acumulando no corpo. Então às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou paciente. Mas na verdade não é uma paciência exatamente, é um estresse. Ela se carrega, né, acumula. E então assim, como é desenvolver a paciência? Então também essa volta à natureza ajuda ela a estar mais em equilíbrio, né? E a paciência, ela é um processo de transição, né? Por exemplo, você aguenta ali às vezes uma dor, né? Uma dor de você esperar para dar uma resposta ou para você manifestar o que você sente de uma maneira tranquila, civilizada, né? E é como se fosse um parto, né? Você vai esperar os 9 meses, né? E daquilo vai nascer uma coisa boa, mas você também vai ter a dor do parto, né? É entender que a vida tem essa dor também, né? Exatamente, você vai ter que passar por essa transição, saber que dali vem uma coisa boa, controlar isso sem ter resistência também. E essa dor seria a morte da impaciência. Que é o outro lado, que está por detrás, né? Que é o que prende a nossa paciência, não deixa a gente expressar essa virtude, né? Exatamente. E se você necessita dessa dor, né? Que vem de forma natural. Porque você está buscando essa... Exatamente, essa tu aguentando, né? essa dor, vai chegar a hora que você vai expulsar isso de uma certa forma e vai nascer. Perfeito. E isso parte do ponto nascimento. de entender o porquê da situação de espera, né? E
por que vem o desconforto. Porque é desconfortável nascer, por exemplo, é desconfortável deixar um hábito para trás, mas é entender o real significado profundo daquilo, daquela dor, porque aí a gente não vai ficar só naquela busca incessante por prazer, aí esperar o final de semana, tudo isso é um vazio. E o que deixa a gente em paz nessa hora de suportar isso, essa dor, é confiar no fluxo natural da vida, confiar na vida, que ela sempre tem uma coisa boa para nos trazer, que a vida, ela não é caos, né? A vida, ela é cosmos. Né? Tem então, sua ordem, né? Mas Exatamente. sua ordem. E como vocês veem assim, a paciência na relação interpessoal? Né? Como melhoraria, né? Como seria, essas relações seriam diferentes ou não faria? Lógico. Porque também o outro pode servir de espelho. Então, se eu tenho uma certa impaciência, eu vou provocar no outro essa impaciência também. Ou se eu atraio alguém na minha vida muito impaciente e vejo isso nele, é porque tem isso em mim também. Então a gente pode usar o outro tanto como um espelho para ver os defeitos e para identificar em nós mesmos, e tanto também para melhorar nós mesmos. Por exemplo, se eu vejo no outro uma impaciência muito chata, assim, que me atrapalha, aí eu, em vez de eu julgar ele e apontar o dedo, eu tenho que voltar pra mim e falar, não, na verdade, será que essa impaciência não tá em mim pra me incomodar assim? Então a gente transforma em nós, e aí aquela semelhança que talvez atraía os dois vai quebrar, porque você meio que você eliminou essa impaciência. É assim, né? No relacionamento a paciência ajuda porque ela vai dar ritmo, né? É como se fosse uma dança, né? Você entra num ritmo que fica bom para os dois, que os dois se encontram de uma maneira harmônica, né? Como se fosse uma dança, a dança da vida. Como forró, né? Vocês acham que a paciência poderia aumentar, por exemplo, a produtividade e a eficiência de uma pessoa em alguma área da vida? Nossa, principalmente na constância, porque, por exemplo, se a gente quer chegar a um determinado objetivo, ter uma meta, um sonho para realizar, se a gente desiste na primeira coisa que dá errado, a gente sai, desiste. E isso é impaciência também. A impaciência não é só a irritação com o outro, e sim talvez desistir de algo. Falta de continuidade. De continuidade, tolerância, de aguentar a situação sair de forma inesperada também. Às vezes é uma preparação sair assim de forma como a gente não espera. E aí a gente entendeu o porquê que saiu assim a situação, a gente compreende o significado profundo e cria paciência e pensa, não, na verdade está só gestando, esse é o tempo ainda, tá? Não chegou no mês, por exemplo. Exatamente, e nesse tempo usar a criatividade, né? Uma coisa que ajuda muito em relacionamento, no trabalho, é quando você tem uma impaciência por alguma coisa que tem que esperar, né? Tá sendo gestado, que você aproveite da criatividade naquela hora, né? E aí volta aquilo do observar a natureza, né? A gente vai ver uma semente nascendo, ela não sai com todo o seu, vamos dizer, sua beleza, seu esplendor, né? Você vê brotinho, com umas folhinhas, é bonitinho, né? Se a gente se inspirar naquilo, mas você não vê a árvore ainda, né? Florida. Você vê igual, quase igual, assim, todas as sementes brotam, tem parecido. Quando ela começa a crescer, você vê as diferenças, você vê os frutos, vê as flores. Exatamente, né? daí você aproveita. Eu acho que a gente também é assim, né? O fruto na época melhor dele, que é o fruto maduro, doce, né? Quando você colhe. E que também é bonito quando ele cai, porque aí dá abertura para vir uma nova árvore. Isso, lindo, é isso mesmo. E tem uma frase aqui que fala bem assim, né? Que o problema é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê, né? Claro que vai vir aquela sensação ruim, mas se a gente tentar identificar o que aquele problema quer nos ensinar, a gente vai tirar o aprendizado dele, não vai ficar naquele ponto ali de sofrimento, de estagnação, né? Então, é bem profunda essa frase. Como que é? O problema é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque a paciência também nos ensina exatamente isso que você falou, né? Que você pode soltar, né? Quando tem alguma coisa, você faz tudo que está ao teu alcance e aí você solta. Por quê? Porque eu fiz tudo que era possível. Então você se sente bem conscientemente, você se sente com uma leveza, né? Eu participei daquele nascimento, eu reguei tudo aquilo. Fiz minha parte e agora eu solto para o universo e confio no universo. É verdade. Né? Exatamente. Às vezes não vem inevitável a colheita de um plantio nosso, mas ele vai vir. Seja bom ou ruim, né?
Às vezes nem a gente mesmo colhe, mas tem outros. Exatamente, outros nem que sempre é vão colher, óbvio, né? né? Exato, É tão óbvio. exatamente. Mas ele tem por trás um ensinamento. E ali você aprende. Isso do colher também é legal, né? Porque você planta, outra pessoa colhe, mas você colhe também o que a outra pessoa plantou. Por exemplo, nós conversávamos sobre a tâmara, A né? tâmara. É. Naturalmente ela demora muitos É, anos para quem plantou nunca vai comer da sua tâmara. Pois é. Inclusive foi você que me falou isso, não É, foi? foi. Eu contei pra Ana. É, isso Deu mesmo. certinho. Mas nem por isso a gente vai deixar de plantar uma coisa Isso. tão doce e gostosa, né? A tâmara. Exato. Porque a gente verdade. pensa, eu não vou, vamos dizer assim, tô sem paciência, não vou fazer isso porque eu nem vou usufruir daquilo. Mas outros vão. Outros vão. Assim como outros vão plantar e você vai usufruir. Assim Né? como Então, nós estamos falando aqui, né? Falando uma coisa que a gente acredita, que a gente estuda, com a vontade de ajudar e compartilhar. É uma vivência que a gente e tá isso vai tendo ficar. talvez. E a gente aprende também. E a gente aprende E também. eu tenho uma pergunta aqui pra gente pensar juntas. Será que a gente pode justificar a nossa impaciência culpando o outro? Por exemplo, não, eu não quero ser paciente porque o outro não deixa, entendeu? O outro faz isso pra me irritar. Será que isso pode acontecer muito? Eu acho que acontece com frequência. Eu acho que é uma tendência, né? Da gente culpar, né? Ainda que eu acredito que o trabalho deveria ser oposto, né? Em aceitar essas situações desagradáveis, né? Reconhecer o que é possível ser feito e como a Gil falou, deixar, né? Não ficar se prendendo àquilo. E a nossa tendência muitas vezes é justificar, né? Dar razão aos nossos comportamentos. Porque quando a pessoa está livre, está consciente, não está com pré-julgamentos, Tá em não está paz. em paz, ela não precisa estar explicando. né? Isso. Mas a gente não, a gente tem que estar explicando, né? Por que de cada coisa. Por que a gente se explica tanto? Dando né? Às vezes, razão. dando uma justificativa de alguma atitude que a gente tomou e que não, né? Que não, às vezes não foi boa, não deu como resultado assim. Mas tampouco ficar se culpando por isso. Porque exatamente, senão a gente porque- vai se prender ao passado novamente, né? Isso, e o que vale é a intenção, né? Se você Isso. teve uma boa intenção, você não Isso. tem que ficar se cobrando. É verdade, tem que ficar com a consciência limpa, né? É, E até eu exatamente. comentava, né? A gente também aprender com isso, não era? Uhum. Aprender com as situações as difíceis. situações, né? E ver o que está no transfundo daquilo. É, o que Porque as aconteceu coisas é não- impulso pra frente. Isso, as coisas não aparecem assim, apareceu porque por acaso. Não, isso é parte da vida, mas também por aquela lei que a gente fala, a lei das afinidades, da atração, a gente vai atraindo o que nós somos. Por isso nós deveríamos ver os nossos semelhantes como espelho. Né? Não é simples, né? Não é assim. Pelo menos pra mim não é. Porque tem muita coisa que a gente não Mas quer porque tem muitas coisas que a gente não quer ver. ver. Não quer ver, mas a gente for muito sincero, eu até tinha colocado um ponto pra gente tratar sobre a sinceridade, né? Nesse ponto assim da paciência e tudo, né? Porque muitas vezes falta paciência porque também falta sinceridade com a gente mesmo. É verdade. E o principal é conosco. Conosco, a gente tem que ser sincero, tem que né, ser sincero consigo mesmo, tem que praticar o autorrespeito. Porque como que a pessoa vai ser sincera com o outro se ela não está sendo consigo mesmo? Ou o respeito consigo mesmo, É né? verdade. Na sua forma, na sua forma de ser. Que é diferente de justificar erros ou né, situações assim que a gente provoca. Não é nesse. Vamos ver os dois lados, né? Para Da não moeda. chegar nos Nos extremos. extremos, Né? e sempre, quando alguma coisa estiver incomodando, sempre se abrir ao diálogo, né? Para que não fique aquilo acumulado e que daí seja mais fácil de perder a paciência. É verdade, eu Sim. crio um ressentimento, vai desgastando as relações. E esse negócio que você falou também, de que vai vir as situações, né, isso também tem a ver quando a gente quer desenvolver algo. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, Deus me dê paciência, eu preciso de O que paciência. vem, Gil? Exatamente. Vem desafios pra gente aprender. Exato, Porque a gente porque não tem vai que cair do desenvolver, céu né? igual chuva, vai cair a paciência, pronto, toma aí, não. Então, a Pílulas de paciência ela é não caem assim. desenvolvida, né? Ela é desenvolvida, não é algo que é dado, toma aqui Pois é. uma porção de paciência. Tem acho que é um meme que colocam ali, quando Deus me fez, Ele me fez com tanto de, vai colocando ali Eu no já valor. vi, Né? ai, paciência, bota isso aqui. Exatamente. Não Na é que verdade, ele colocou pouco, a gente não desenvolveu. A gente tem que desenvolver. A gente tem que Se está desenvolver. nos faltando, por isso que vem a sinceridade conosco mesmo. É o que está faltando e o que está sobrando. Porque às vezes não tem mais, a gente não se preenche de coisas positivas, porque a gente está com coisas negativas. Né? Tá sobrando coisa Tá sobrando. Então é a gente que vai se moldando, né? Não é
Vamos dizer, não é alguém que vai me mudar. O alguém que vem de fora vai simplesmente, de uma forma, eu diria que até mágica, mostrar a nossa realidade. Né? E se a gente for sincero e se dar conta, fala assim, olha eu ali, olha eu fazendo aquilo, olha como eu sou quando eu estou nessa situação. Né? Então a gente pode ter um norte disso, né? Quando a situação ou a ação do outro nos afeta. Quando afeta é porque a gente tem Exatamente, porque pode ser, vamos dizer, o pior delito, se for dessa forma, mas a gente consegue, não, olha, a pessoa cometeu, e sente até uma certa misericórdia, uma pena ou algo assim, mas quando nos afeta, né, quando, vamos dizer assim, não afeta nem emocionalmente, é quando a gente tem uma reação, né? Identificação. Então a gente fala, opa, aí tem coisa. Né? Tem coisa que eu tenho que desenvolver, aprender, amadurecer. Em vez de se culpar, fica lá tipo, ai, nossa, a pessoa tá sendo meu espelho, eu sou uma merda. Não é isso, é tipo você usar isso como força, como bagagem para você crescer e falar, não, eu não quero mais me identificar com isso, com essa pessoa, então eu vou consertar isso em mim. Então o nosso inimigo não tá fora, ele tá dentro. Então isso é muito mágico de se ver, porque o universo coloca as situações para servir de espelho, mas não porque ele quer nos machucar ou nos cobrar, assim, e sim porque ele quer que a gente melhore. Precisa, né? Que a gente precisa. Que a gente veja cada vez mais rápido e se perceba, né? Para que que a vida é daqui para frente, né? Então se melhore e quando percebe que está perdendo a paciência, que se auto-observe o quanto mais rápido possível para que aquilo seja diluído dentro de si mesmo e transformado para que não ocorra nada, né? Que aquilo se transforme em luz, né? E como eu diria que minucioso e interessante, porque é um trabalho que a pessoa faz sobre si, né? Exatamente. Então ela não vai ver vamos dizer, a explosão ou a impaciência veio, mas ela vai ter que estudar por que daquilo. Isso, né? Porque isso está me gerando esse desconforto, né? Não para se justificar e achar que está tudo bem, porque ela sabe que não está tudo bem. Ela lidou com a sinceridade, não está tudo bem, mas espera aí, mas por que está acontecendo isso, né? Por que eu estou sendo impaciente, né? Porque às vezes ela já está com, vamos dizer, alguma falta, ela já está com alguma situação mal resolvida e isso vem, vamos dizer, aparece como uma impaciência. Mas no fundo pode ser outra coisa que está ali, que ela está carregando, que ela está... Às vezes a falta hoje em dia, na correria, muitas pessoas não estão descansando bem, né? Às vezes até o sono. Às vezes a pessoa não está dormindo as horas suficientes. E se ela estiver dormindo as horas suficientes, muitas vezes ela tem que imaginar que durante o dia ela também tem que ter micros descansos, né? Para que você não fique naquele estresse. Sobrecarregado. Não ficar trabalhando em excesso e aí tendo aquelas pausas também, para que isso não aconteça, né? O desequilíbrio emocional que às vezes pode estar expresso na impaciência. E a alimentação, vocês acham que tem a ver com a impaciência, com algo ou não? Eu acho que sim, porque se o corpo não estiver bem nutrido, tanto de respirações, né, respirar em lugar puro, como de alimentos saudáveis, a pessoa vai ter uma má qualidade de energia dentro dela e de pensamento também, que influencia. Então, uma pessoa comendo mal, dormindo mal, não tendo esse contato com a natureza, não tendo boas relações consigo mesmo, para poder tempo de descanso durante o dia, né? Essas pausas, imagina, aí é difícil praticar paciência. Né? Então, ver que a impaciência ou aquilo do externar essa situação pode ser que seja outra coisa. Então, diversas causas. Né? Ela tem que primeiro dar-se conta dessas necessidades essenciais, né? Vamos dizer, do sono, da alimentação, do contato com a natureza, né? E depois vem um trabalho mais, vamos dizer, de fundo, que seria esse aspecto psicológico, né? E vamos pensar em algum exemplo prático para dar pra gente mesmo, para todo mundo, para identificar, assim, por exemplo, aquela relação do espelho que a gente pensou, como identificar isso na gente e trabalhar. Assim, tipo, você tem uma dica, assim, porque se a pessoa às vezes ficar só no mental, pensando, né, será que tem isso em mim, será que aquilo, aí a mente pode confundir um pouco. Será que tem algo mais profundo assim para se fazer? Você diz quando eu me identifico em alguém ou quando eu me identifico estressado, ou ansiosa ou sem paciência? Os dois. Eu acho que esses primeiros passos são essenciais, como a gente falou da alimentação, né? Que tipo de alimento eu estou consumindo e se não está me faltando vitaminas. Ou se eu estou com excesso de cafeína, com excesso de mateína. Exato, também, né? Porque são os estimulantes. Então, como que é a minha rotina? Porque às vezes a gente vai
vai logo se culpando, né? Ah, porque eu sou uma pessoa impaciente. E aí, como é difícil lidar com isso, a pessoa fala, ah, eu sou assim mesmo. Porque é mais fácil ela... Não, eu sou assim mesmo. E se as ela fala pessoas assim, me aceitam. eu estou precisando de terapia, eu estou com a minha terapia em dia. Isso, ela tem que olhar e falar, tem que não, olhar o que tudo é que isso. está faltando para eu melhorar? Tem que ser Depois de sincero. feito tudo isso, segue, como que as coisas ainda estão acontecendo, né? Aí ela lidar com essa questão psicológica. Eu vejo que a autoobservação, né, que é poder identificar isso em si, porque muitos momentos a gente está estressado, está impaciente, mas nem se dá conta, né? Então, às Só vezes desconta nos outros. às vezes só vai se dar conta quando se dá conta depois, ou quando alguém chegou e falou de forma bem franca, falou, né? Me chamou atenção. Então, para não chegar nesse ponto, e se chegou tudo bem, né? A gente tem que partir de onde a gente está. E eu penso assim que uma das práticas essenciais para todo ser humano é a meditação. Eu vejo assim, porque ali você vai conseguir silenciar realmente, né, o teu corpo, vai relaxar, vai fazer essa introspecção, né, vai buscar esse silêncio da mente para você o quê? Entrar em equilíbrio, em ter harmonia e conseguir estudar o porquê que você está sendo impaciente. Exato. Então o primeiro passo é se cuidar, ter boas horas de sono, só que teria muita coisa para falar, porque veja, para ter bons sonos, aí já entra muitos passos, né, muitos detalhes. Por que as pessoas têm insônia? Nós não somos médicos aqui. Exatamente. Mas a gente sabe que é uma realidade. E se a né? pessoa tiver dificuldade ou ela não tiver disposta também a fazer uma meditação, que ela respire. Respira. Simplesmente Vai respire num campo, né? Respire Tira fundo, né? o Respire chinelo. fundo. Exatamente. São pequenas práticas. Faça mais alguma coisa que fundamentais. gosta muito, né? Dance, né? Cante, E às no vezes chuveiro. até em questão do sono, se a pessoa ficar mexendo no celular o dia todo, assim, ou antes de dormir muito tempo, assim, com aquela luz forte, isso já atrapalha. E aí entra aquilo que a gente falava inicialmente, dos íons positivos. Estresse. Vai acumulando a cafeína, como a gente deu o exemplo, para quem toma demais o chimarrão, né? O chocolate, todos esses estimulantes, né? O café. E então, quer dizer, primeiro a gente vê essa parte física, prática, biológica, né? Necessidades básicas. Básicas, e aí depois a gente parte para um aspecto mais vamos dizer, mais a fundo, né? De meditar mesmo, de se descobrir, né? E meditar não é desligar os pensamentos, né? É mais não se identificar com eles. E aí vai chegar um ponto que não vai mais vir pensamentos. A gente tem que cansar a mente. Cansar a mente, exato. Quando ela já não tem mais o que... Aí você tá meditando. Sim. E não é uma coisa fácil, assim, exige constância, prática e a meditação, ela nos conecta com algo maior. É como se a gente se desligasse um pouco desses problemas, dessas coisas que nos fazem ficar impacientes. E aí na meditação a gente vê como existem mais coisas. Então é muito importante meditar. É verdadeira calma na alma. E é importante também ter esse dia, né? Ir buscando pouco a pouco, se ver nesse dia, se ver na situação, buscar e se dar esse passo atrás. Porque também não adianta a pessoa vive o dia assim no automático, muito mecânico, não se dá conta das coisas. Eu tenho muito disso. Acabou o dia, o que eu fiz? Aí, não, eu vejo que é mais fácil meditar ou buscar essa prática lá em silêncio, com os olhos fechados, toda aquela ciência da meditação, se durante o dia você se deu conta de algumas situações, né, do que você viveu, das coisas que você passou, você não chega lá, né, vamos dizer, com um atraso, porque você viveu o dia inteiro dormindo, né, no automático, no mecânico, agora eu vou meditar. É possível? Vai ser muito difícil. Então é meio que um treino que ela faz durante o dia para quando chegar na hora ela conseguir alcançar estados melhores, né? De compreensão. Bem a autoobservação. Sim. Que a gente citou. Então as duas coisas vêm juntas. Isso do você fazer as coisas estando presente, a gente até falou esses dias, né? No vivo agora. Isso é interessante. E aquela prática propriamente dita da meditação que vai vir até para se trabalhar tem que viver, então vivendo que se vive, né? Vivendo que consciente, que se aprende, que medita, que melhora. É verdade.
E até a questão, já tá na hora de finalizar aqui, mas só vou falar mais uma coisa, até essa questão dos sonhos também, que a gente quer fazer um podcast mais ou menos sobre isso. Ah, isso é bem legal. A gente vai parar de lembrar dos sonhos se a gente vive no automático também. Então é muito importante manter esse estado de presença, porque nos sonhos a gente pode reconhecer, isso até o Carl Jung disse, né? Aspectos da nossa mente, da nossa psique, ou emoções que a gente está vivendo e não sabe trabalhar, a gente vai viver isso nos sonhos. Então é importante ver esses sonhos também como algo importante e não como algo aleatório da nossa cabeça. Então, eu acho que é isso, pessoal. É isso, aqui tá uma brisa tão boa. No Ó, campo. tô soprando pra vocês, uma Vamos brisa seguir boa. curtindo. Isso. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.